E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar uma ideia que, olha, é daquelas de virar a cabeça. A conspiração divina, do filósofo Dallas Willard. É um conceito que pode, de verdade, mudar o jeito que a gente enxerga não só a história, mas a realidade como um todo. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Se a gente parar para pensar um pouquinho, quem vem na cabeça? Einstein, talvez? Bill Gates? Algum filósofo da Grécia Antiga? A resposta que surge na nossa mente diz muito, mas muito mesmo sobre a nossa cultura hoje. E segundo Willard, na nossa cultura, Jesus Cristo quase nunca é a resposta para essa pergunta. Ele é visto como uma figura boa, uma pessoa legal, simpática, mas não exatamente um gigante intelectual. E é justamente essa percepção que a gente vai colocar à prova hoje. Beleza, então vamos fundo nessa visão moderna e colocar ela lado a lado com uma outra bem mais antiga. E aqui a diferença é gritante. Hoje em dia, Jesus muitas vezes é deixado de escanteio no quesito intelectual. Mas, se a gente voltar lá no mundo greco-romano, os intelectuais da época se convertiam em massa. Por quê? Porque eles enxergavam nos ensinamentos dele a resposta final para as grandes perguntas da vida, aquelas que os filósofos estavam quebrando a cabeça por séculos para resolver. Tá, mas afinal, o que é essa tal de conspiração divina? E quem é a figura central por trás de tudo isso? É que para a igreja primitiva, Cristo era algo imenso. Não só uma figura histórica, não. Ele era visto como o princípio inteligente, a força que organiza a realidade inteira. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele não é só parte do universo. O universo inteiro foi criado através dele e para ele. E é aqui que a gente entende o drama principal. Esse ser cósmico, que vamos dizer tinha tudo. Ele voluntariamente abre mão desse poder todo. Ele se esvazia, sabe? E assume a forma mais frágil e vulnerável que existe, a humana. Esse gesto, nossa, ele é o coração da conspiração. Então, o ponto principal é esse. Não é para pensar num complô secreto, sabe? Naquele sentido negativo da palavra. Pensa mais como a grande estratégia de Deus para o mundo. Uma estratégia que age de um jeito que, olha, a maioria das pessoas nem se dá conta. Mas como é que isso funciona na prática no mundo real? Já adianto, não é na base da força, nem de um poder que todo mundo vê. Olha, Jesus usou uma imagem perfeita para explicar isso, a do grão de mostarda. O reino de Deus, segundo ele, não chega chutando a porta, sabe? Numa tomada de poder violenta. Pelo contrário, ele começa minúsculo, quase invisível, e vai crescendo de dentro para fora, de um jeito orgânico, escondido. E a metáfora do fermento na massa vai na mesma linha. O fermento não faz barulho, não chama atenção para si, ele só se espalha, quietinho, pela massa inteira e transforma tudo. É uma mudança invisível, completa, que vem de dentro. Ok, mas isso tudo levanta uma pergunta bem grande, né? Se o plano de Deus é tão poderoso, por que agir em segredo? Por que essa descrição toda? Essa é a grande tensão da coisa toda. Poxa, se Deus pode resolver tudo num estalar de dedos, por que a história é o que é? Cheia de dor, de luta. A resposta, de acordo com Willard, não está no poder de Deus, mas no que Deus quer alcançar com esse poder. Tem um conceito antigo na teologia que fala disso. A ideia é que o fato de Deus parecer escondido não é uma ausência, é uma escolha, de propósito. Pensa assim, Deus é tão, mas tão imenso, que se ele se revelasse por completo, a gente simplesmente não aguentaria. A presença dele nos ofuscaria, anumaria a gente. E tem uma frase do C.S. Lewis que, nossa, resume-os perfeitamente. Esse esconderijo de Deus, na verdade, protege o nosso livre-arbítrio. É o que permite que exista um relacionamento de verdade, baseado em escolha, em amor, e não uma rendição forçada diante de um poder que a gente não teria como resistir. Então, o ponto principal é que Deus parece estar muito mais interessado em transformar a nossa vontade, o nosso caráter, do que em só ficar mostrando o quanto ele é poderoso. E o caráter só se forma no calor da liberdade, né? Com escolhas de verdade, com consequências de verdade. Beleza. Mas então, qual é o objetivo final dessa conspiração toda que age assim, escondida, crescendo aos poucos? Aonde isso tudo quer chegar? Para pensar nisso aqui um segundo. O objetivo final é formar gente com um caráter tão alinhado com o bem, tão parecido com o de Cristo, que se tornem pessoas a quem se poderia confiar um poder absoluto. Por quê? Porque eles escolheriam fazer o bem por vontade própria. E olha, essa conspiração divina não está rolando num vácuo, não. Ela está acontecendo bem no meio de um campo de batalha de ideias. Segundo Willard,
É aí que essas três grandes visões de mundo disputam a nossa atenção, cada uma com uma resposta diferente para a pergunta: afinal, o que é a realidade? E é aqui que a gente volta para a cruz. A cruz, nesse sentido, é o momento em que a conspiração meio que se revela. É a jogada final de Deus para vencer o mal com o bem. Ali fica escancarado o que a vontade humana, quando quer ser o seu próprio rei, é capaz de fazer. E, ao mesmo tempo, mostra a resposta de Deus para isso tudo. Um amor que perdoa e que absorve o golpe. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. Da próxima vez que a gente olhar as manchetes, vale lembrar dessa conspiração. E se a força de verdade, o poder que realmente move o mundo, não estiver estampado nos jornais ou nos palácios do governo, e se estiver num reino invisível, crescendo quietinho como fermento na massa, só esperando para ser notado por quem tem olhos para ver,